Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. O Mundo dos Livros, de Bia Bedran. O mundo dos livros é tão grande. Nele cabe um mundo em que vivemos e também mundos imaginários ou imaginados por aqueles que escrevem os livros. Existe também um número sem fim de livros que nem foram escritos, mas que já moram no coração e na mente de muitas pessoas. Como assim? Você vai imediatamente perguntar, e a resposta é muito simples. Os livros que ainda não foram escritos circulam pelo mundo afora nas vozes dos contadores de histórias. Cada vez que alguém conta uma história, é mais um livro que nasce, e mesmo que ele não seja logo impresso de modo a ficar de pé na estante da biblioteca ou da livraria, mais um dia, menos dia, isso acontecerá. Livros têm vida própria. Nascem e se desenvolvem com o passar do tempo. São muitas vezes incompreendidos antes de serem admirados e envelhecem, mas só se acabam por fora. Suas histórias não morrem, elas permanecem para sempre na memória de quem as conheceu. No mundo dos livros está tudo conectado. Um fio puxa o outro, costurando uma grande rede de palavras. Um único livro é um mar de ideias. Imagine então uma biblioteca. É um oceano imenso para você mergulhar e se aventurar pelas surpresas e pelos encantamentos das histórias. Elas pulam dos livros direto para a sua imaginação. E logo se forma um grande enredo onde os personagens conversam animadamente uns com os outros e ganham vida. As histórias precisam dos livros, assim como nós precisamos de uma casa para morar. Você sabia que demorou muito para que a narrativa da palavra falada se transformasse em livro? Ao ganharem forma e cores impressas no papel, as histórias puderam ser reproduzidas para que mais pessoas de todo o mundo a conhecessem. Antes da invenção das letras do alfabeto, no período conhecido como pré-história, as pessoas utilizavam os mais diversos materiais para se comunicar, trocar mensagens e passar suas ideias. Elas faziam desenhos nas paredes das cavernas, o que os estudiosos passaram a chamar de pinturas rupestres. Registros antigos eram feitos em tábuas de madeira, argila, em folhas de palmeiras e até mesmo conchas e cascos de tartaruga. Os escritos em pele de animal chamavam-se pergaminhos. No Egito Antigo surgiu um manuscrito feito na folha de uma erva de caule longo que recebeu o nome de papiro. Será que o papiro foi o pai do papel? Bem, pelo menos foi o que mais se aproximou da textura do papel, que afinal surgiu na China por uma mistura de cascas de árvores e restos de tecido. Essa mistura, quando molhada, virava uma pasta. Depois, a pasta era peneirada para retirarem o excesso da água e colocada para secar até virar a folha de papel. Durante muitos e muitos anos era assim que se registravam as histórias e tudo mais que acontecia na vida das pessoas. Cada cópia era única, escrita à mão, daí o termo manuscrito. Um a um e lentamente feito um desenho caprichado. Quando se queria fazer um livro igual, por exemplo, era necessário que um escriba copiasse tudo de novo. Era muito trabalhoso e levava bastante tempo para terminar. Demorou um bom tempo para que o mundo dos livros se transformasse e existisse desse jeito que nós os conhecemos hoje. Livros impressos em grande quantidade a circular por todo o planeta, milhões de histórias disponíveis para quem quiser ler, no idioma que você compreende ou em outra língua, no lugar que você estiver. Isso só foi possível graças à invenção de um alemão chamado Johannes Gutenberg, em 1450. Com a criação dos tipos móveis de metal, Gutenberg inventou a imprensa e revolucionou o mundo.
A tipografia era uma máquina de fazer livros que funcionava assim: a página a ser impressa era gravada com tinta em alto relevo. Isto é, os tipos ou letras funcionavam como carimbos, permitindo a reprodução de muitas e muitas cópias de um mesmo original. Assim nasceu o mundo dos livros. Com os livros foi possível a ampla circulação de ideias e conhecimentos, essencial para o desenvolvimento e a formação das culturas e das sociedades. Os dilemas, as aventuras, as viagens, as lendas, a história, a ciência, a cultura, está tudo nos livros. E a melhor coisa que os livros nos dão é a liberdade. Você pode escolher em qual história você quer acreditar e, mais ainda, qual aventura você mais deseja viver nesta vida. É possível começar, por exemplo, com uma grande viagem através da coragem bem maluca de Dom Quixote, que enfrentou os moinhos de vento achando que eram gigantes furiosos, ao lado do seu fiel escudeiro Sancho Panza. Quixote acabava sempre com os ossos moídos de tanto apanhar em suas aventuras. E depois conhecer a aventura do náufrago Robinson Crusoe, que foi parar numa ilha e teve de inventar uma maneira de sobreviver solitária e bravamente até encontrar seu companheiro sexta-feira. E ao ouvir falar de uma história bem parecida e se encantar com Gulliver, que também após um naufrágio foi parar em uma ilha Lilliput, habitada por pessoinhas muito pequenas. Gulliver tornava-se um verdadeiro gigante, mas quando ele viajava para outras terras habitadas por gigantes, tornava-se um homenzinho minúsculo. E sem querer ler tudo sobre a viagem de Peter Pan, Wendy e a fada Sininho para a terra do nunca, com o pó de Pirlipipim, e depois aterrissar no sítio do Pica-Pau Amarelo para viver um faz de conta espetacular com a boneca de pano Emília, que junto com a menina do nariz arrebitado chamada Narizinho e seu irmão Pedrinho tinham ideias incríveis a respeito de tudo, saboreando os quitutes de tia Anastácia. Que delícia! E ouvindo as lindas histórias da avó Dona Benta. E mergulhar com um bando de crianças muito espertas ao lado do professor Einstein e do capitão Gordon no navio Argo, onde elas inventavam uma língua estranha para vencer o monstro marinho, dizendo assim: Shum, shum, gumilasticum, bene, alubene, ana, tai, sussuratene. E se emocionar com a história de amor do soldadinho de chumbo e da bailarina da caixinha de música. E depois de tantas reviravoltas do destino, inclusive a peripécia de ele ter sido resgatado do fundo do mar da barriga de um peixe, o soldadinho acaba sendo atirado à lareira junto com a bailarina. No dia seguinte, quando a criada tira as cinzas, ainda encontra um coraçãozinho de chumbo com uma lantejoula brilhante. Que triste e que bonito, não é mesmo? E vejam só que interessante. Fui olhando as lombadas dos livros da pequena biblioteca que tenho em meu quarto, enquanto pensava o que escrever neste livro, que agora você lê. As histórias que citei ocupam apenas 1,5 palmo da estante. Imagine o que poderá encontrar em uma estante inteira. Falta dizer que muitas sociedades no mundo vivem sem os livros e se organizam e fazem regras e leis sem precisar deles. Sabe onde você pode encontrar as histórias e todas essas comunidades incríveis que vivem nos livros? Nos livros, procure saber, porque o mundo dos livros é tão grande. Muito bem! Vocês gostaram de conhecer sobre o mundo dos livros?
Espero que sim. Eu amo os livros e por isso leio para as crianças. Acredito que o mundo precisa muito ler mais e conhecer as histórias, as ideias, os pensamentos. Se você gostou, agradeça com um like e compartilhe com seus amigos. Obrigada.